O túnel ele tinha alguns metros da casa até a rede de água pluvial, que é de água de chuva. Aí depois eles andaram mais de meio quilômetro por essa galeria de água pluvial. Aí eles saíam de novo quebrando a parede e cavavam embaixo do Banco do Brasil. Cavaram mais ou menos, eu acho que uns 30 metros, mais ou menos 40 metros. É cirúrgica a ação deles. Trabalho de formiguinha mesmo. Dentro do barracão nós achamos a estrutura de trilho, mais de 500 metros de linha férrea para passar dentro da galeria de água pluvial para chegar até a casa onde eles iam fugir com o dinheiro. Imagina quantas viagens, quantos vagões precisavam para levar R$1 bilhão. Em fevereiro de 1992, Leandro Bossi, com apenas 7 anos, se despede da mãe para ir brincar na praia de Guaratuba, no litoral paranaense. Essa foi a última vez que ele foi visto com vida. Numa época em que dezenas de meninos e meninas desapareciam no estado do Paraná, Leandro entrou para uma longa lista de crianças sem paradeiro conhecido. Sempre ficando a reboque de outro caso com mais destaque em Guaratuba, o caso Evandro, Leandro Bossi teve menos importância para uma polícia sem muito compromisso com a investigação para chegar até onde o garoto poderia estar. Quando o corpo atribuído a Evandro é encontrado no matagal, ao seu lado estava a moçada de uma outra criança. O DNA feito com a tecnologia existente na década de 1990 atestou que aquele cadáver seria de uma menina e não de Leandro. 30 anos depois, em junho de 2022, uma reviravolta traz a resolução do caso. Refazendo o exame de DNA, aquela ossada encontrada 3 décadas antes não era de uma menina, mas era, de fato, de Leandro Bossi. Agora, com a esperança encerrada de um dia a família reencontrar Leandro com vida, vem uma nova saga com uma pergunta que parece que nunca terá resposta. Quem matou Leandro Bossi? Eu vou conversar agora com o Lucas Bossi sobre o atual momento do caso Leandro Bossi, irmão de Lucas. O Leandro foi encontrado agora, uma ossada que foi encontrada em 1993, foi dada agora como sendo a ossada do Leandro Bossi. Isso muda toda a história. O Leandro deixa de ser desaparecido e passa a ser uma vítima de um homicídio. Se você quiser entender sobre o desaparecimento do Leandro Bossi, te convido a assistir a primeira entrevista que eu fiz com o Lucas Bossi, onde ele detalha todo o processo do desaparecimento do irmão dele. Vai aparecer aqui aquele card, você pode assistir clicando aqui essa primeira entrevista, caso você precise assistir. Se não, vamos agora à segunda entrevista com o Lucas, que ele explica que Leandro Bossi foi encontrado. E agora? Olá, eu sou Beto Ribeiro, roteirista e entrevistador, e ao lado de Carla Buquerque, diretor de investigação criminal e do canal Operação Policial. Eu converso novamente com o Lucas Bossi, que é o irmão de Leandro Bossi. Nós dois aqui não vamos conversar sobre o caso total do Leandro, porque nós já falamos disso há alguns meses. Inclusive, para um especial que nós fizemos em novembro de 2021, para falar sobre o Leandro, somente sobre o Leandro, já que o Leandro sempre ficou um pouco à sombra do caso do Evandro, então nós fizemos um grande especial só sobre o Leandro Bossi, até porque naquela ocasião nós tínhamos ainda a expectativa de, por que não, encontrarmos o Leandro com vida ainda. Passaram-se alguns meses e veio uma grande reviravolta, que quem vai explicar é o Lucas, sobre o caso do Leandro, do irmão. Lucas, muito obrigado por de novo estarmos juntos. Como a gente estava conversando um pouco antes, eu achei que a gente ia demorar um pouco para ter essa conversa, achava que eu também tinha saído com esperança naquela nossa última entrevista, porque de repente termos Leandro vivo e agora a gente já tem a certeza de que esse encontro, quando houver, não será aqui no plano que nós estamos aqui. Para quem acredita em vida após a morte, quem sabe vocês se encontrem
lá na frente, bem lá na frente, um dia, para vocês se conhecerem pessoalmente, Lucas. O que eu queria ver com você de cara como foi que vocês ficaram sabendo que o seu irmão foi encontrado? Primeiramente, boa noite, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês novamente, e bem como você mencionou, não era da forma que a gente esperava, né, e nem tão cedo, talvez, acho que tarde até demais, se a gente for parar para pensar em toda a história, né. De umas semanas para cá, eu tive um contato maior com o Sicredi, em que ele me procurou para tentar falar comigo e com a dona Paulina sobre o Leandro. E já de cara eu não questionei se era algo, o que seria a pauta, mas aí não estava sendo possível tão facilmente, porque a dona Paulina havia feito uma cirurgia no olho esquerdo, então ela estava impossibilitada de atender e de conversar com qualquer pessoa naquele momento. Por insistência, eu comecei a perceber que o assunto poderia ser mais sério, e aí pressionei a minha sobrinha que eles dessem um jeito de conversar então com a delegacia para ver de fato o que estavam querendo, né? A investigadora entrou em contato comigo, disse que conseguiu marcar um horário com a dona Paulina na sexta-feira, 13h, e logo em seguida ela faria uma ligação comigo para conversar comigo também. Era para conversar, foi isso que nos passaram. E era 13h da terça-feira, eu recebi a ligação da investigadora, e ela já havia me informado que conversou com a Paulina, e me aberto como teria sido a conversa, e sobre o quê. Ela fez todo aquele aporte histórico, sobre 93, em que apareceu moçada, até então moçada de menina, que ficou muito intrigante para todo mundo que ouve a história, né? Fica muito intrigado do que se tratava, quem seria. E a nova delegada que assumiu o Sicredi estava interessada em resolver, assim, mais emergencialmente, esses casos mais antigos, né? E juntamente com aquela coleta de DNA que foi feita no passado, eles tiveram a intenção de fazer esse confronto com o DNA daquela ossada de 93. E quando até chamaram outras mães para confrontar com essa ossada de menina, mães até de meninas desaparecidas, e quando confrontaram as amostras, de cara já foi descartada as outras mães e ela bateu 99,9% com a Paulina. Então, eu fiquei em choque. Foi uma ligação que não durou nem 15 minutos. Foi tudo muito rápido. E a partir daquele momento, eu tinha que acreditar que o Leandro estava morto todos esses anos. A primeira coisa que eu perguntei para ela foi o que me faria acreditar nessa informação, o quão eu poderia acreditar, se eu poderia acreditar firmemente. Ela me explicou da tecnologia, como meio por cima, né, o quão sério é e o quão sério eles são, e que era 99,9% certeza que era o Leandro. A segunda pergunta que eu fiz foi sobre a Paulina, como ela teria reagido, porque não consigo imaginar. Eles me falaram que ela desacreditou e até questionou, né? Há 29 anos atrás vocês fizeram eu acreditar que não era ele. E agora vocês falam que é ele. Então ela tá assim muito, muito emotiva, muito descrente nisso. E todos nós, né? De imediato eu desliguei o telefone, fiquei aos prantos, porque é muito nervoso, é muito complicado explicar o que a gente sente nesse momento de receber uma notícia dessa. É aquela emoção de que foi resolvido, né? Então, de fato, ele está morto, ele não é uma criança desaparecida. Só que um estalar de dedos, a gente se revolta, porque há 29 anos atrás, essa história já estaria resolvida. Há 29 anos atrás, já tinha solução para o caso do Leandro. E não se sabe o porquê que demorou tanto assim. A ciência não evoluiu de ontem para hoje, de um ano para cá, de 5 anos para cá.
Não houve só uma troca de delegados do Sicredi em 30 anos para cá. A última delegada tá... É muito curioso, 3 décadas. Parece um número tão perfeito para prescrever um crime. E justamente agora aparece... É muito estranho, sabe? Então, é um mix de sensações. Eu não consigo explicar, muitas vezes por palavras, mas eu estou tentando, com o vocabulário que eu tenho, em expressar o que a gente está sentindo nesse momento, representando a minha família. Não, teu vocabulário é excelente, você sabe se expressar muitíssimo bem. Esse exame foi feito em 93, quando encontraram a ossada. Não foi? Que com a tecnologia da época, quando encontram essa ossada, porque essa ossada é encontrada muito próxima de onde teria encontrado o corpo atribuído ao Evandro. Sim. Então ali seria meio que um cemitério de um serial killer, Exato. alguma coisa assim. Quando eles acham essa ossada, exatamente pelo Leandro ser a criança desaparecida também lá de Guaratuba, foi feito um exame. Esse exame é feito para ver se o DNA da Paulina e do seu pai batiam com essa ossada, não foi? Exato. Até como eu nasci um ano depois, eu não posso falar com propriedade o que aconteceu naquele ano, mas eu posso falar tudo que está nos autos do inquérito do Leandro, que foi o que eu li, certo? Então, inclusive o laudo do DNA. Quando a ossada apareceu em 93, sim, ela apareceu no mesmo terreno em que foi encontrado o corpinho do Evandro. Então, eu sempre me questionei, sempre levantei essa dúvida também, quando pude, de não ser capaz de duvidar a tão grande incompetência poderia ter sido de que a ossada de 93 poderia também ter sido um corpo em 92, no mesmo ano do corpo encontrado do Evandro. Então, eu não duvido da incompetência de mais nada quando eu escuto a história e revejo. Então, a ossada de 93, assim que encontrada, foi encontrada com ela. Se não me engano, o item mais significativo seria uma cueca que foi reconhecida, então, pela Paulina. Ela usou as palavras que era muito parecida com uma que ele poderia estar usando naquele dia, porque ela depois olhou a gavetinha dele lá. Então, ela reconheceu esse. Não era, claro, não tem como dar certeza nesse item, mas ela chegou a reconhecer. O exame de DNA foi feito, demorou quase 1 ano para sair. O laudo do DNA atesta na conclusão que ele não é compatível com João Bossi e Paulina e que, inclusive, sugere que seja de uma menina. Então, assim, eu sou uma pessoa leiga, não é a minha área. Mas me desculpa, eu tenho que julgar um instituto de genética que afirma que uma ossada masculina é feminina. É muito intrigante. Eu não sei, eu sei que existe lá no inquérito a relação de quantidade de ossos e quais ossos foram encontrados na época, mas tenho certeza que algum deles poderia já mostrar na época que era um menino, porque os ossos mudam do gênero, né? Então, de 29 anos para cá a gente foi condicionado que era uma menina. Todo mundo joga, desde o podcast jogou isso, o programa de TV, todas as pessoas que nos perguntam, questionam, quem é a menina desaparecida? Porque além de tudo... Exatamente. Ela não existiu, né? É muito simples, então significa que ela não existiu. Aí, voltamos agora para 2022. 2022, eles nos trazem informação de que o exame de 93 não era tão assertivo assim. E o de 2022, ele é muito fiel, é 99,9% em que é positivo, né, como o da Paulina. Junto disso, me vem a informação que nessa área de exames genéticos, quando se dá um negativo, quando se dá um resultado negativo, é muito comum que esse negativo seja um falso negativo. Tanto por, sei lá, qualquer coisa que pode acontecer, inclusive contaminação, né? E que um resultado positivo já é muito mais difícil, muito mais raro do que ganhar numa Mega Sena, né, em que o resultado positivo esteja errado. Aí eu pergunto, essa tese não existia em 93? E eu ia te perguntar exatamente isso, porque o do Evandro, eles chegam a refazer o exame
até o Ivan me explicou muito bem, que não é que eles fazem o exame 3 vezes, eles repetem nas mesmas amostras ali, em tempos diferentes, eles repetem os exames do Evandro para comprovação de que aquele... Porque, se eu não me engano, agora posso estar completamente errado, peço desculpas se eu estiver errado, mas tinha dado um falso negativo, daí eles comprovam o positivo e dá o positivo. No caso do Leandro, do seu irmão, fizeram um exame só. Isso eu não sei te afirmar. A gente não sabe hoje. O que eu não consigo acreditar é que o laudo tenha sido definido com base num só, né? Meu Deus! Aí qual é a veracidade que trazem para uma justiça que eu não consigo entender. Eu começo a gaguejar quando eu começo a tentar compreender como que o exame negativo de 93 tinha tanta credibilidade, então. Isso é inadmissível. Para hoje eles colocarem numa manchete que a alçada de Leandro foi achada. Ela já foi achada há muitos anos, ela foi achada há 30 anos. Hoje ela foi achada em qual gaveta estava, né? Porque nem isso sabiam. Então, ela foi achada realmente em 2022 porque eles perderam ela em algum desses momentos por mais uma incapacidade, por mais uma incompetência assumida pelo Estado. Eu me lembro que você me conta que a Paulina e o teu outro irmão, parte de pai, o irmão de Leandro, o Ademir. O Ademir. Os dois, foi no começo de 2021, né, que eles cederam o DNA deles? Isto mesmo. Meu pai já tinha, na verdade, foi logo depois que o pai faleceu dia 30 de abril, e logo depois veio esse programa, eu acho que foi o Brasil todo, né, de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. E aí eu incentivei, fiz tudo possível para que eles fossem e de fato coletaram. E o Secrim, o Secrim é a Delegacia de Desaparecidos, não é? O Secrid. Isso, o Secrid. Só porque a gente está falando de Secrid, o Secrid é a área do Paraná que investiga as pessoas desaparecidas. Aqui em São Paulo, por exemplo, é a Delegacia de Desaparecidos do DHPP. Isso. Cada um tem uma terminologia. Isso, aqui no Paraná existe essa delegacia exclusiva para investigar esses desaparecimentos. Vocês tinham ciência de que o Secrid estava fazendo um novo exame nessa ossada dessa menina encontrada em 1993? Vocês sabiam que eles estavam fazendo uma nova contraprova para ver se era ou não Leandro? De nenhuma forma. Eu desconheço outra pessoa da família que tenha contato com o Secrid, senão eu. E comigo não foi informado de nada. Nunca foi me passado nenhum tipo de informação de qual é o desandamento, o desdobramento de qualquer coisa que eles têm feito. Inclusive, tenho contato direto no WhatsApp com algumas investigadoras que me auxiliam, né? Alguma coisa que aparece, alguma pessoa que vem com alguma informação até mim em redes sociais, eu vou lá e repasso para eles. Então, esse contato existia. Não sei se é de praxe esse segredo na investigação. E essa ossada dessa menina de 93 nunca foi investigada. Isso que é tão impressionante e absurdo, não é? Porque era um corpo de uma pessoa que foi encontrado no meio de um matagal e que não fez investigação nenhuma e tão pouca coisa. Então fica aquela história, se alguém não tivesse tido a brilhante ideia, que foi uma brilhante ideia, mas que pena tão tarde, de investigar a ossada de novo agora, essa menina continuaria sem saber o que era e vocês permaneceriam eternamente em busca de algo. O Secrid, o Paraná, a Secretaria de Segurança, alguém pediu desculpas para vocês? Foi criado um grupo de trabalho, chamado, acho que Grupo de Trabalho do Caso Evandro. Ele foi uma iniciativa da Assembleia e com a Segurança Pública do Paraná. E esse grupo tinha o intuito de apontar os erros na investigação dessas duas crianças. Ele resultaria num relatório que teria como, podemos dizer assim, considerações, recomendações, né, para que esses erros não possam ocorrer novamente. E até
várias pessoas envolvidas nessa história, que têm nomes citados, foram chamadas para dar seus relatos espontâneos. Eu até fui chamado, dei a minha opinião, exclamei lá a tristeza representando minha família, a falta de carinho empatia que eles não tiveram conosco, né? E o resultado gerou esse relatório, e juntamente a isso o governo do Paraná emitiu uma carta de perdão aos familiares do Evandro e a nós. Nós recebemos uma carta de perdão em que eles assumem a incompetência no desdobramento dessas investigações, tanto de Evandro quanto de Leandro, e inclusive recomendam que praças, escolas ou ruas de Guaratuba recebam o nome dessas crianças. E por aí foi. A gente recebeu uma carta assinada pelo secretário de Segurança Pública pedindo desculpas. Assim como uma criança pede desculpas para uma mãe depois de quebrar um copo. Então, é isso que a gente recebeu em 30 anos. Você já me trouxe um pouco antes que a Paulina, ela com toda razão, em quem eu acredito agora? A Paulina, mãe de Leandro. Acredito em quem me falou que em 93 não era meu filho, aquela mesma ossada, onde você já me respondeu uma pergunta de outros elementos, como a cueca, que a própria Paulina já tinha apontado. Em quem eu acredito, em 93 ou 2022? Já vai dar daqui a pouco, não vai dar uma semana porque foi sexta, ainda está. Como ela está, dia a dia, ela já está mais acreditando que eu leio? Como ela está a cada dia sobre essa história? Como ela se sente exatamente, eu jamais vou conseguir falar, né? Isso só Deus e ela sabe o que elas estão sentindo, o que ela está sentindo. O que eu consigo conversar e entender é essa revolta também. É esse inconformismo em quem eu devo acreditar. Em 93 tinham ossos, eu podia ter enterrado meu filho. Agora querem me dar uma sacolinha com metade de um fêmur para eu fazer um funeral. Então, assim, é muito intrigante. A gente é condicionado em sociedade a confiar na justiça. De repente, acontece tudo isso com a gente. Eu pergunto, que mãe que vai acreditar numa justiça dessa? Que mãe que depois de 30 anos condicionada a esperar uma criança que está numa faixa, num cartaz de crianças desaparecidas, atrás de um cupom de pedágio, num litro de leite, às vezes num cartaz ou num tuitaço por aí, perguntando onde ele está. Que mãe que vai acreditar depois de 30 anos que eles foram incompetentes? Eu penso assim, se fosse uma nova ossada, uma outra coisa encontrada, que nos desse mais provas, que pudesse dar um relato de um paradeiro, ou o que aconteceu, um vislumbre do que possa ter acontecido, né, com o Leandro, para daí, quem sabe, nos dar uma solução, a gente estaria diferente. Mas é um atestado de culpa deles. Então, a Paulina está completamente revoltada, ela compactua com nossos sentimentos, de que é muito complicado confiar nisso, porque parece que é um enredo fantástico, assim, depois de um podcast, depois de uma série, depois de uma repercussão nacional, depois de um grupo de trabalho, depois de uma carta de perdão, depois de 30 anos, prescreveu o crime, com vírgula, né, porque a verdade nunca prescreve, eles nos devem a verdade. Então, aí agora resolvemos o caso Leandro. Então, assim, é muito estranho. Quem sou eu para duvidar do exame de DNA? Mas eu tenho que abrir o coração e te dizer que nós, como todos, tanto Paulina quanto nós, se pudéssemos fazer um outro DNA, se tivéssemos condições de ser confrontado mais uma vez, a gente faria, porque eu quero que alguém me diga para eu confiar nisso. Eu quero que alguém olhe para toda a nossa história e diga, pode confiar neles, eles são de confiança. O DNA foi feito em Brasília, né? O teste de DNA. Pelo que eu fui informado, foi num laboratório da Polícia Federal, né? Você solicitou para o Secrid um novo confronto de DNA em outro laboratório? Nada. De cara eu perguntei para ela, com muita humildade eu recebi a informação e perguntei para ela o que eu deveria fazer no momento, né? É que eu assim,
comumente eu recebo as informações desses órgãos e ainda acabo acreditando, né? Eu não sou muito descrente dessas coisas, então eu acreditei no que ela me disse, confiei e perguntei o que eu deveria fazer. Ela disse que agora nada. Até, inclusive, se a gente quisesse os ossos para fazer um funeral, eles podiam providenciar, mas foi isso que foi me passado, que eu não precisava fazer nada, que não existe burocracia, que o Leandro já vai ser retirado do cartaz de crianças desaparecidas, que ontem eram 27, hoje são 26. E ele vai ter uma certidão de óbito sem a causa-morte. Exato. Essas burocracias nem foram me informadas, nem sei como trata e como lidar. Então, assim, não foi me dado nenhum amparo do que fazer com essa informação ainda. Não sei quem é o responsável por isso, sim, mas ninguém apareceu. O laboratório de 1993, se eu não me engano, é um laboratório de Minas Gerais, ele se pronunciou, ele falou alguma coisa? Ele existe? Pelo que eu sei, oficialmente, não. Nada. Também tenho essa curiosidade. Porque, afinal de contas, foi colocado em questionamento a qualidade, porque se hoje você pode... hoje vocês têm o direito de questionar absolutamente tudo. Se ele deu negativo menina, falando que é menina, que é um exame muito diferente de um DNA, era um exame mais simples à época, fala que a gente pode questionar tudo, até mesmo se o do Evandro é o Evandro. É um caso que você fica... É um caso que sempre se torna um turbilhão de novo. Infelizmente é um fluxo de dúvidas que vai gerando, né? E são tantos problemas e tantas coisas que são contadas de formas estranhas que a gente acaba duvidando de tudo, sim. É normal. Sim. Como é que tá o Ademir? Você falou com ele, seu irmão? O Ademir faleceu em abril, eu não te contei. Não. Me perdoe. O Ademir faleceu em abril. Ele foi internado depois de 2 semanas passando muito mal em casa. Ele foi internado, ficou 10 dias na UTI e infelizmente faleceu. Ele estava aguardando na fila, lembra do transplante? Ele teve cirrose e depois estava... transplante de fígado. Você lembra que você falou com ele estava meio debilitado e infelizmente o Ademir nos deixou. Eu só não sabia que ele estava na fila do transplante, estou sabendo agora. Infelizmente ele faleceu. Nossa, para Paulina... Eu não sei. Ela perdeu os 2 filhos. Assim, é por isso que é o inconformismo, sabe? Eu sou irmão do Leandro, mas eu não convivi com o Leandro. Eu falo em respeito a tudo que eu vi meu pai sofrer. Minhas irmãs mais velhas até conviveram. Minha mãe conviveu, meu pai, né? A Paulina em si. Então, essa indignação, essa vontade de fazer algo, essa retratação que a gente cobra da justiça, essa reparação desses danos, é justamente para tentar dar um conforto para essa mãe que hoje, senhora, perdeu os 2 filhos. Ela recentemente fez uma cirurgia no olho, ela está sem um olho, ela está precisando de uma prótese ocular, que só é feita em São Paulo, em que ela não tem acesso financeiro para esse tipo de coisa. Ela não consegue se aposentar porque ela não tem tempo de serviço suficiente. A dona Paulina, ela é diarista, ela fica de segunda a sexta ajoelhada limpando casa. Então aí que eu digo, que justiça é essa? Que não deu um amparo social para uma mãe. Eu acho que assim, todas as mães são importantes, todas. Não estou dizendo, esse é o nosso caso, então por isso que eu digo dela. Não existia um amparo social. Existe uma parte no inquérito do Leandro que intriga muito, em que eles citam que o meu pai e a Paulina receberam auxílio de assistência social, inclusive de cesta básica, num certo período de tempo. E isso não existiu. Então, assim, eu quero que eles me provem. Eu preciso rever esse inquérito, confrontar com a Paulina, que ainda é viva, graças a Deus que ela ainda é viva, que ela é a única pessoa agora que pode dizer se aconteceu alguma coisa com ela ou não, o que falaram para ela ou não. Só sobrou a verdade dela, como primeira, parentesco do Leandro. Então, assim, tem muita coisa que fizeram só por fazer. Por aquela velha história, filho de pescador, de uma camareira, pessoas que não são muito importantes para a mídia. E ela ficou 30 anos com o caixão aberto do filho, né? Exatamente. Leandro, o que a gente mais julga é isso. É indiscutível que você ter a eterna sensação de não saber se o seu filho está com frio, se o seu filho está com fome, se o seu filho está bem, se o seu filho não está bem, se o seu filho...
Se você perde um gato ou um cachorro por 2 dias, que são seu animal, você fica desesperado imaginando o que pode estar acontecendo com ele. Eu imagino o quanto que a vida da Paulina, sua, sem dúvida que eu vou perguntar para você, mas o quanto que afetou diretamente a vida do Ademir, da Paulina e do seu pai, e das suas irmãs que conviveram com ele, Sim. mas principalmente do pai, da mãe, do irmão que viveu a vida inteira com ele. O quanto deve ter afetado e o quanto que essa ossada ter sido apontada em 1993 é do Leandro, teria alterado uma série de coisas. Olha, é tão torturante lembrar tudo que poderia ter sido diferente. A gente viveu 30 anos uma família triste e amargurada. São 30 anos que o meu pai levantava uma faixa na frente de casa perguntando onde estava o Leandro, e ele estava numa gaveta de um IML. Isso é inadmissível não terem contestado antes. São 30 anos da gente fazendo datas comemorativas, comemorando o aniversário do Leandro. Por anos a gente comemorou o aniversário do Leandro de uma pessoa morta. Entendeu? São 30 anos que a gente não pôde enterrá-lo, não pôde dar um enterro decente para o Leandro. São 30 anos, é 3 décadas, é mais do que eu já vivi. É mais do que eu já vivi. Eu falo porque eu via o meu pai com os olhos tristes todos os dias. Ele morreu triste, esperando o Leandro. A certidão de óbito dele consta que ele tem um filho vivo ainda. Então é torturante, eles nos torturaram por 30 anos, isso não pode ficar assim. Isso estava sob a responsabilidade deles. E eles resolveram deixar de lado o Leandro Bossi. Nós sempre vivemos na sombra de do caso Evandro, que também merecia ser resolvido com dignidade, e nós não fomos tratados com dignidade. Parece que tudo isso foi um circo e a família Bossi foram os palhaços, porque nós fomos torturados. Porque hoje nos contar que aquela ossada de 93 é a ossada do Leandro, prova que a gente foi torturado. A gente foi privado da verdade, a gente foi traído por aqueles que a gente tem que confiar. Acontece alguma coisa conosco, a gente tem que ir numa delegacia, a gente tem que solicitar a justiça, mas que justiça? Se a justiça fez isso com a gente, quem vai pagar isso agora? E a ossada, mais do que numa gaveta do IML, o seu pai e a Paulina devem ter visto a ossada. Sim, eu também me agonio pensando nisso. Eles viram o filho dele, eles viram o Leandro morto. Sim, teve um certo momento em pensar que eles estavam muito próximos de ter resolvido isso, entende? Isso amargura, porque eu não consigo imaginar como seria, como poderia ter sido diferente. O meu pai pagou promessas nesses 30 anos. O meu pai viajou muito nesses 30 anos. O meu pai ia em programas de televisão, dava entrevistas ano após ano, dia após dia, coisas torturantes, alimentando aquela esperança de onde está o filho dele. Já poderia ter sido resolvido. Já poderia ter sido resolvido. Já poderia ter sido resolvido. A gente precisa repetir as coisas 3 vezes, porque parece que não enfatiza da forma tão grave quanto é. Entende? O meu pai, é uma coisa que eu disse já isso no grupo de trabalho. Eu nunca ouvi dele "eu te amo". Eu nunca ouvi "eu te amo" do meu pai. Nunca ouvi. Isso eu posso falar. Porque existia uma amargura no coração de um homem que com certeza foi abalado psicologicamente por tudo isso. E ele nunca recebeu um apoio psicológico. Nunca. Nunca recebeu. Já tentaram taxá-lo como louco, já escreveram livros tentando desmentir ele, contando a suposta verdadeira história. Até contando, inclusive, que o Leandro estaria dentro de um saco na Baía de Guaratuba. Então, assim, pessoas e mais pessoas nos torturando já bastam. Bastam mesmo. Ou a gente faz o Estado pagar para ele mensurar o quão ele foi cruel conosco, ou isso vai continuar acontecendo com as outras 26 crianças no Paraná, tantas outras no Brasil, porque o Leandro tem que ser um exemplo do que foi feito e do que não foi feito e o quão eles pagaram por não terem feito. E para você, Lucas, você nasceu, cresceu, se tornou um homem
com uma força que não deveria nem ser sua, uma vez que um irmão que você não conheceu, mas você pegou para você. E para você, que a sua vida inteira não foi em função apenas porque você continua a sua vida, mas você é uma boa parte da sua vida, eu acho que era uma boa parte do seu dia, por um minuto pelo menos que fosse. Então você passou aí seus 29 anos, quase 30, vivendo à espera de um irmão que você não conhecia, mas para poder deixar o seu pai feliz, para completar aquela família que você, criança, devia querer completar. Como é agora para você? Dá algum alívio? Pelo menos por um segundo falou, agora eu sei onde ele está, mas agora começa uma nova saga. Mas como é que foi para você? Como está sendo para você? É bem como você mencionou. Sempre teve uma parte do meu dia, ou da minha semana, ou do meu mês, ou do meu ano, em que Leandro estava ali. Sempre tinha uma lembrança, tinha alguma pessoa para quem eu estava contando a história. Eu lembro quem foi minhas professoras do primário, do ensino fundamental, do ensino médio, da faculdade. Todas as pessoas com quem entraram um pouquinho na minha intimidade já compreendiam quem eu era, o que tinha acontecido com a minha família. Eu contava da minha forma, mas sempre contei porque estava dentro da minha família, eu nasci com aquilo, não tinha como, era comum. Era tão comum quanto contar quantos cachorros eu tinha, né? Como que foi minha infância, contar isso sobre o Leandro. Então, sim, fez parte muito. Eu sofri também junto, eu vi isso acontecendo. E hoje, para mim, receber essa notícia dá sim um certo alívio, por um segundo. É aquele alívio de que agora a gente pode, então, ter que acreditar neles, doloroso e revoltante, mas acreditar. E agora brigar, então, pelo que realmente aconteceu. Então, quem matou Leandro? O porquê matou Leandro? O porquê não fizeram antes? Quem são os culpados pelo crime? É curioso que, na minha cabeça, parece que os culpados pelo crime e o que aconteceu com o Leandro até está de escanteio nesse momento. Parece que nem importa mais. Porque faz tanto tempo, eu acho muito improvável que essa justiça, essa mesma justiça que a gente está debatendo aqui, vá nos trazer a solução de fato do que aconteceu com o Leandro. Eles não sabiam nem dizer onde estava o osso dele. Então, o despreparo até para a coletiva de imprensa foi grande. Então, eu não duvido do despreparo para outras coisas que podem haver, né? Mas esse sentimento que foi de alívio por agora saber que a gente vai lutar pela verdade, que a verdade é então Leandro morto, agora vai ser o gatilho para, com todas as forças, nós irmos atrás desta verdade. Se possível, de quem fez, o porquê fez, e ainda o porquê esse descaso. Porque em 93 foi encontrada ossada, em 93 foi encontrada uma cueca e acredito que chinelo, não lembro bem. Nessa cuequinha poderia ter vestígios de alguma pessoa que fez alguma coisa com ele. E eu não sabia disso, eu fiquei sabendo pelo Ivan que esse tipo de prova foi lavada. Porque a cueca pode ter vestígios de DNA do autor. Exato, então assim, todos os dias eu recebo informações até de pessoas externas, com informações mais absurdas ainda sobre isso, então é o que me faz não duvidar de mais nada, né? Então é com essa força que a gente vai, com essa força de doe a quem doer, que a gente vai buscar a nossa verdade, e mesmo que não tenha a resposta de quem fez, mas quem fez a gente sofrer por esses 30 anos, eu acho que não foi a pessoa que matou o Leandro. Quem foi? Foi a justiça. Foi os responsáveis pela investigação. Foi quem criou esse circo. Foi quem quis envolver coisas utópicas. Bruxaria, magia. Foi isso. Esses são os culpados. Esses são os culpados. A polícia do Paraná, o Secrid, vai abrir um inquérito? Você sabe se vai ter um inquérito para investigar eu não sei. de chegar ao autor? Porque essa pessoa,
Aí eu vou falar da minha experiência. Com certeza aquilo é uma área de cemitério, deve ter sido a mesma pessoa que matou a Evandro, deve ter matado o Leandro e outras crianças Isso. por ali, pela Isso. região. A polícia pensa em abrir um inquérito para investigação, alguma coisa, não? Infelizmente, eu não sei, Vocês vão mas pedir? com toda certeza, eu acredito que, eu acho que não tem que nem, a gente não tem que nem se pronunciar isso, né? Eu acredito que esse deveria ser o caminho natural das coisas, mas vamos ver, a gente está ingressando com uma equipe de advogados para que sejamos reparados, né? E a minha vontade não é só reparação financeira, é expor mesmo. Erraram? Então exponham que erraram. Onde erraram? O porquê erraram? Eu, Lucas, não tenho medo de abrir nenhuma gaveta relacionada ao caso do Leandro. E do Evandro também, porque se for uma o caso. deve estar se bobear coligada à outra. Entende? E então eles não vão ter que ter medo de assumir nada, porque eles fizeram isso. Porque aquela como a gente fala, né? O Leandro, o Leandro foi encontrado 30 anos depois, né, nem encontrado, né? Confirmado que aquilo que foi encontrado era ele. Então ele não está mais desaparecido, encerrou. E agora? Exato. A única coisa que foi nos passado, que foi passado na coletiva, agora ele sai da lista de crianças desaparecidas. Então, para eles é um trunfo isso. Para eles é um ponto positivo. Eles terem resolvido um caso de uma das crianças, terem diminuído a lista. Mas não resolveram nada. Não resolveram nada, não trouxeram nenhuma informação, Mas, pelo não contrário, falaram nem o que vão fazer. Eles expuseram um problema muito sério ali agora, que tudo bem que isso é algo de 30 anos atrás, eu acredito que tenha mudado, a polícia não só do Paraná, mas do Brasil, era um outro momento, acredito, ok. Mas Sim. O fato de ter mudado não significa que o que foi feito não foi feito. Então é necessário, não é só, como você falou, a reparação financeira. Isso. Essa pessoa pode estar matando até hoje. Exatamente. Por mais, eu acho que abre uma revisão, sim. Eu acho que é muito coerente, ao meu ver, como família. A única coisa que eu desejo é que isso volte a ser investigado. E, se necessário, eu até peço pela repercussão que tem o seu programa, a gente vai pressionar que isso seja federalizado. Essa investigação tem que ser federalizada. O estado do Paraná é sujo. Ele, com seus órgãos, saia da frente, quem não quiser ser ofendido, são todos sujos. Nos mentiram e nos trataram como pessoas leigas de todos os assuntos e que tem que acreditar no que eles falam. E deu no que deu. Sim, inclusive, o DNA foi feito já pela Polícia Federal em Brasília, né? Seria uma possibilidade. A gente está sempre aberto aqui a apoiar vocês, porque a gente acredita que vocês, além de vocês terem o direito, é função da polícia, do Ministério Público, zelar por todos nós. O que eu sempre digo é, você não quer, então não seja policial, então não seja do Ministério Público. Sua função é, sim, investigar e chegar ao autor. Muitas vezes demora, muitas vezes é quase impossível, mas precisa. Vocês então contem com a gente sempre nessa parte. Obrigado. E fechar esse momento, fechar pelo menos essa fase de Leandro não estava desaparecido, Leandro foi morto. Vocês pretendem fazer um enterro desses restos mortais? O que vocês pensam em fazer? Uma cremação, alguma coisa? Tá tudo tão novo pra gente, que ainda não deu tempo de ter essa urgência nisso. Então, assim, paralelo a gente está conversando com advogados a nos instruir o que devemos fazer, a conversar com o Cicrid para ver o que eles nos dizem, sermos informados se a Polícia Civil ou científica, sei lá quem, vai reabrir alguma coisa. A gente ainda não sabe. Não sabemos como vamos proceder, a gente ainda está em luto recebendo isso, amadurecendo na nossa cabeça o que é o melhor a ser feito no momento. Tá. É muito delicado, eu estou respeitando muito a opinião que a Paulina vai ter sobre isso,
a mamãe, o que ela deseja fazer, né? E ao mesmo tempo a gente está se apoiando no que é o certo a fazer, já que a nossa intenção é que as mentiras sejam expostas. Então, e aí responsabilidade também. Então, é tudo, sabe, é passo a passo, uma coisa muito delicada que a gente tende a percorrer. O que já muda de cara, aquela vez você me perguntou, uma pergunta muito parecida, é sobre como fica a burocracia de tudo isso, né? Leandro desaparecido. E hoje é um ponto também que nos incomoda, porque lembra que eu te mencionei que no atestado de óbito do meu pai, ele tá deixou vivo. filhos vivos. Ele está vivo. Então já é uma burocracia, é uma pequena coisa? Pode ser uma pequena coisa? Pode. Tudo que passeia pela burocracia de documentos, isso aqui não é nada pequeno. Exato. Porque o atestado de óbito então, dele tem que ser de 93. Então, quem vai me dar essa orientação do que fazer? De chegar lá no cartório e dizer, não, tu não viu a manchete de jornal. Ah, mas não pode se basear em manchete de jornal. Como que eu vou fazer? Qual é a burocracia que eu não tenho, então, um irmão vivo, um irmão morto? Cadê o atestado de óbito? Do que ele morreu? O quanto isso impacta até em inventário, partes passados, tudo. Você já tem uma parte de advogados, com certeza, um advogado, algum amigo que vai orientar vocês nisso, que é muito importante. Hoje, a gente tem os advogados que vão nos orientar para essa reparação que a gente vai cobrar do Estado, né? Mas eu vou pedir auxílio para eles quanto a isso, porque eu acho que está tudo junto, né? Sim. Iguaratuba se pronunciou, você sabe como é que a cidade ficou? Porque também tinha uma história de que quando eles estavam tentando forjar aquela trama de um péssimo roteirista de ficção que as bruxas de Guaratuba tinham feito com Evandro e antes teriam feito um ritual com o Leandro ali. Então isso prova mais uma coisa que nunca existiu. Quem ainda acredita nessa teoria da conspiração maluca, mal escrita, tem mais uma comprovação. Você sabe como é que Guaratuba, o que aconteceu? A cidade hoje, esses casos já são muito antigos e não movimentam mais tanto. Eu sei que teve uma grande repercussão. Eu moro no Rio Grande do Sul, então para mim pouco, a informação não é tão acessível quanto para eles ali, né? Mas sim, teve uma repercussão. As rádios de Guaratuba estão falando só sobre isso, estão nos dando muito tempo para poder falar sobre isso. Ontem mesmo minha irmã, a Cristiane, deu uma entrevista para uma rádio de Guaratuba, e ali sim ela também cobra a responsabilidade também de Guaratuba. Guaratuba, que não se esqueça que o terreno em que foi encontrado é de Guaratuba. Guaratuba, não se esqueça que o delegado primeiro que assumiu a investigação do Leandro e que não fez nada era em Guaratuba. Então, a Guaratuba nos deve também muitas coisas. Você me contou na outra entrevista, inclusive só reforçando aqui, eu fiz uma primeira entrevista com o Lucas, acho que em novembro de 2021, onde nós conversamos longamente, mas não é uma conversa longa chata, é uma conversa longa e importante, sobre toda a história do Leandro Bossi e que se cruza fortemente com a do Lucas, com a da cidade, com o caso Evandro. Então convido vocês a assistirem essa entrevista, onde ele esmiuça muito bem o caso. Aqui nós não vamos entrar nisso, mas a gente vai falar aqui bastante, estamos terminando daqui a pouco de falar sobre este momento atual. Você me contou naquela outra entrevista que o seu pai guardava, inclusive, um terreno, uma casa para o Leandro. Não tinha algo, era muito um ícone, isto é do Leandro. O que vai ser feito desse? É uma casa, um terreno? O que vai ser feito disso? Esse terreno ele fica ao lado de onde meu pai viveu todos esses anos depois, desde 99, quando ocorreu aquilo em 99, meu pai se mudou para uma outra localidade, em Guaratuba, uma região mais tranquila, mais próximo da mata, assim. Então, lá eu vivi lá, cresci lá, e ele viveu até morrer lá. E um terreno ao lado, aí meu pai tinha aquele costume de pessoas mais velhas, de separar o terreno, fazer o loteamento. Para os filhos. Esse é para cada filho, né? Então, ele deixou ali, do lado de onde seria a minha casa, o espacinho, 40 por 60, 14 por 60, que seria do Leandro, quando ele voltasse, né? Então, isso é uma coisa que nos marca, porque ele nunca deixou de lembrar.
Nunca. Sempre quando a gente falava alguma coisa relacionada a isso, às vezes algumas intenções de vender o local e se mudar, sempre estava pensando nisso. Meu pai foi uma pessoa muito, muito simples. Não tínhamos posses, muitos bens, mas sempre Leandro estava na conta. Então, como ele tinha deixado isso de memória e de carinho, nunca teve algo oficial. Pelo menos nisso ele nunca deixou escrito. Nunca deixou assim numa escritura dali, né? Hoje a gente está regularizando tudo aquilo para que essa memória permaneça ali, né? E tudo onde ele viveu a gente possa termos como nosso ali corretamente. E é isso. E é um lugar para vocês celebrarem também a vida que vocês tiveram lá e viverem um pouco também pelo que o Leandro não viveu e não viverá naquele espaço do seu pai. Também tem um elemento de família também, de ligação emocional. Exatamente. Lucas, tem alguma coisa a mais que você queira me contar, que eu não perguntei, que você acha importante, que você gostaria de falar, até mesmo extravasar algum ponto a mais? Eu acho que nós percebemos, eu e minhas irmãs ontem, a gente tem deixado um pouco de lado o circo que o Paraná fez em 96 conosco. Qual foi o circo? Quando aparece Diogo. Então, assim, Leandro morto, e eles nos trazem uma criança de Manaus dizendo que é Leandro. E que detalhe, em muitos lugares eu vi a foto do Diogo, não a foto do Leandro. Exatamente, tá? Então, assim, é muito sério isso. É muito revoltante quando tu olha hoje ainda que o cadastro de crianças desaparecidas estava constando nesses... É inadmissível o que eu vou dizer, tá? Mas quando fez 27 anos que eu fui por curiosidade entrar no cadastro de crianças desaparecidas, estava taxando que Leandro tinha olhos castanhos escuros. Leandro tinha olhos azuis. Lindos olhos azuis, aliás. Então já começa a partir daí as comprovações de incompetência. Já não bastasse tudo isso que a gente acabou de falar, não podemos esquecer desse absurdo que foi o que fizeram com esse menino, Diogo, de trazer ele para o Paraná, deixaram ele 15 dias na casa do meu pai, ele conviveu conosco por 15 dias, eu tinha 3 anos. Você lembra dele? Que eu vi umas imagens na TV por conta disso aí, e eu vi um menininho bem pequenininho ali do lado dele, eu acho que era você. Era eu. Você lembra alguma coisa dele, não? Dele, não. Eu lembro muito da felicidade do seu pai, de repente. E lembro muito dos repórteres, daquela movimentação grande. Esse marco eu tenho na minha memória. Uhum. É só a única coisa que eu consigo lembrar, né? Mas minhas irmãs mais velhas lembram totalmente. Minha mãe, todo mundo lembra muito como foi esse Diogo, né? Que é um ponto intrigante, revoltante e que comprova mais uma vez que eles fizeram absurdos com a nossa família. Esse Diogo, Diogo, não é o nome dele? O Diogo, esse Isso. menino, esse mitomaninho, esse mentiroso que hoje é um homem, ele apareceu de novo alguma vez? Agora? Reapareceu? Olha, nunca que eu saiba. Parece que o Ivan, o autor do podcast, o Ivan tentou procurá-lo, não conseguiu encontrá-lo. Para a série também tentaram, não conseguiram localizá-lo. Ou parece que localizaram e que ele não tinha interesse em falar das lembranças daquele ano, o que eu acho muito curioso agora, né? Enfim. São pontos revoltantes que a gente tem vontade de fazer todo mundo ser exposto tão quanto nós somos expostos todos os dias. Vocês imaginam o que possa ter acontecido com o Leandro? Não tem como saber. Não precisa me falar nomes, mas algum feeling de nada, assim? Não tem como saber. Eu pergunto ao cidadão Diógenes Caetano. Eu pergunto a ele. O que você pergunta? O que aconteceu com o Leandro? Pois ele foi a última pessoa sob juramento da Bíblia, em frente a um juiz, afirmar que viu Leandro pela última vez. Então eu pergunto a ele onde que está Leandro e o que aconteceu com o Leandro. Como que o corpo dele foi parar no IML e não num saco plástico na Baía de Guaratuba. Ele que nos dê, então, já que ele é tão milagroso nas suas afirmações. O Diógenes não se pronunciou até agora, não falou nada, né?
que eu procurei? Não tenho informações algumas, se alguém já conseguiu falar com ele. Pelo que me parece, o G1 Paraná estava elaborando um podcast e supostamente conseguiram falar com ele. Não sei se isso é verdade, pode ser pesquisado para ver se isso é verídico. Dá uma olhada. Lucas, é um prazer falar com você sempre. E a gente com certeza vai se falar mais vezes, porque o que a gente puder te apoiar para vocês conseguirem ter mais do que as mentiras expostas, que as verdades apareçam, porque elas vão claramente mostrar o que foi inventado. Porque depois também, se essa é a verdade, o que você tentou esconder e por que tentou esconder? Quem tentou esconder? Né? Foi só uma incompetência ou é uma incompetência organizada? É melhor aparecer incompetente e eu faço o que eu quero, ou é uma incompetência de fato, né? Sim, a gente se pergunta, será que era vantajoso em 93 que o corpo não fosse de Leandro? Eu fico pensando nisso. Será que o Estado ganharia algo se aquele lá não fosse a ossada de Leandro naquele momento? Será que ele era mais... será que o peso seria mais positivo para talvez incriminar outras pessoas? Porque daí seriam 3 crianças, né? Porque teria uma ossada de uma menina. Então teria mais teria uma sido coisa. O Leandro que estaria na Baía de Guaratuba e o Evandro que foi encontrado os restos do corpinho dele, né? Então, exatamente, seriam 3 crianças. Então, tem que entender, eu acho que a gente conta com a mídia, com a imprensa, impressionar mesmo essa justiça que foi falha conosco para que eles assumam e a gente conta, né, com o apoio dessa pressão que nós vamos causar neles de fazer o que for possível. Sim. Desde uma possível federalização dessa investigação, uma abertura desses inquéritos, não sei, e a reparação, tudo aquilo que a gente já sofreu. Concordo. Lucas, eu só vou fazer uma cabeça de encerramento e daí a gente conversa, só mais um minuto para me despedir de você. Conversei aqui com o Lucas Bossi, irmão do Leandro Bossi, agora não mais desaparecido, mas a vítima possivelmente de um homicídio. E que, por mais que esse crime tenha acontecido há 30 anos, a gente sabe que crime prescreve, tem lá suas razões, raramente eu consigo entender porque que um crime prescreve, uma vez que uma pessoa assassinada ela não volta à vida porque prescreveu, mas no Brasil o crime prescreve. E por mais que esse assassino ou assassina nunca seja preso por conta da morte do Leandro, que pelo menos a família consiga descobrir o que aconteceu. O caixão foi fechado do desaparecido Leandro Bossi, mas um novo caixão é aberto, porque a partir do momento que você perde uma pessoa da sua vida por uma coisa tão banal como é o assassinato geralmente, tão fútil, tão nada, a família merece com certeza mais novas respostas de novas perguntas que vêm por aí e que eles consigam essas respostas. Obrigado.